Geopolítica e as novas pressões sobre o Brasil e o agro. Esse é o tema de mais um episódio da série Ouço Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercados da CNA, e vou conversar com Oliver Stunkel, ele que é pesquisador em Carnegie e em Harvard, e também professor da FGV. Ouça o Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, com Natália Fernandes. Gravado diretamente de São Paulo, em um evento exclusivo que discutiu a nova geopolítica global, seus impactos nos mercados internacionais e os desafios e oportunidades para o agro brasileiro. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito e fique por dentro dos lançamentos. Seja bem-vindo, Oliver. Muito obrigado, Natália. É um prazer ter você aqui com a gente no Ouço Agro para trazer aí revelações sobre esse cenário tão movimentado que a gente tem visto atualmente. Oliver, a rivalidade mais evidenciada atualmente é entre Estados Unidos e China. Como que você vê a posição do Brasil nesse jogo de poder? Sim, diria que hoje estamos voltando ao novo normal de uma rivalidade entre as principais potências, os Estados Unidos e a China, que para muitos é visto como algo novo, mas no fundo a rivalidade e a turbulência geopolítica é o normal. Foi só depois do fim da Guerra Fria, até 2015 mais ou menos, que essas forças foram contidas por uma conjunção de fatores muito específicos e raros na história. Tínhamos uma ordem unipolar, ou seja, só os Estados Unidos dominavam o cenário global, e havia um consenso liberal de que os Estados Unidos deveriam promover o livre comércio, a globalização, que permitiu que vivêssemos por algumas décadas em um mundo, do ponto de vista geopolítico, muito tranquilo, sem grandes crises e sem temor de guerra entre grandes potências. Eu diria que isso mudou meados da década passada, quando esse consenso pró-China nos Estados Unidos começou a ruir, e o atual presidente é apenas um reflexo desse fim de consenso, porque mesmo sem Trump, a realidade dessa relação bilateral hoje já não seria mais de cooperação, mas muito mais de rivalidade e de competição, com uma relação que ainda existe, que ainda é importante do ponto de vista comercial, mas que é cada vez mais atrapalhada por questões de segurança nacional. Então, para o Brasil, isso é um desafio, porque será uma economia menos eficiente, menos previsível, com inflação mais elevada, porque quando temos tensão geopolítica sempre costuma aumentar um pouco a inflação a nível global, mas também uma grande oportunidade, porque o Brasil está longe dos principais focos de instabilidade no mundo. A instabilidade hoje no Oriente Médio, na Ásia, na América Central, na Europa, na África. Só na América do Sul não há uma crise geopolítica em andamento, ou seja, o Brasil está em meio de um porto seguro geopolítico. Além disso, o Brasil tem ótimas relações com todas as grandes potências, isso é raro. E, a princípio, existe um consenso nacional do Brasil, não importa se o governo é de esquerda ou de direita, todos querem preservar os laços com os Estados Unidos, com a China, com a Europa, com os parceiros da América do Sul. Então, isso gera gera uma sensação positiva entre investidores que não precisam se preocupar o que o Brasil vai fazer daqui a 4, 8 anos. Existe uma trajetória bastante previsível e, como é o caso agora da briga comercial entre a China e os Estados Unidos, o Brasil pode se beneficiar disso, vender mais produtos agrícolas aos chineses, e nesse quesito eu acho que o país está entre os mais protegidos e mais bem situados em meio dessa turbulência global. E como que você tem visto a postura mesmo, tanto do lado político, né, do Brasil, como também o ambiente econômico, para conseguir realmente participar e ter sucesso diante desse cenário? Além da diplomacia, que é absolutamente fundamental, inclusive o próprio agro precisa ter sua diplomacia. Eu sempre digo que quando um setor faz muito sucesso, é natural
que alguns outros se preocupam com esse sucesso, no caso do agro europeu, por exemplo, né, e que vai tentar manchar um pouco a imagem do agro brasileiro para se proteger. Competitividade, exatamente. Né? Então, por isso é fundamental que o agro faça sua própria diplomacia e esteja presente nas praças públicas fora do Brasil também. Né? É importante que haja representantes do agro brasileiro participando do debate público europeu, por exemplo, para explicar por que a ratificação do acordo, por exemplo, entre o Mercosul e a União Europeia é benéfica para os dois lados, né? Algo positivo. O Brasil é um parceiro confiável e a Europa precisa de parceiros confiáveis no momento em que a relação transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos está em crise. A Europa não pode confiar plenamente na China. Então, o Brasil é um parceiro importante. Isso eu acho que é um aspecto fundamental. Além disso, me parece preciso enfatizar cada vez mais a relação com novos parceiros que estão em ascensão, sobretudo na Ásia e no Oriente Médio, para além da China. A China, obviamente, um mercado fundamental, mas temos hoje outros mercados como a Índia, a Indonésia, a Arábia Saudita, que são todos parceiros importantes. Então, o Brasil, a princípio, precisa também passar por um processo de diversificação e de procurar constantemente novos parceiros e se projetar como um país previsível e confiável, porque o agro, o tema de alimentação, por exemplo, na China é um tema muito sensível. Cada vez que eu viajo para a China e falo com diplomatas sobre segurança nacional, a primeira coisa que surge não é o risco de guerra, é segurança alimentar. Para eles é fundamental ter um trauma nacional em função de uma crise de fome nos anos 60. Isso quer dizer, lideranças políticas chinesas lembram pessoalmente dessa crise, muito diferente do Brasil. O Brasil, como é um ator autônomo do ponto de vista de alimentação, não tem essa preocupação. Mas a China precisa importar grande parte dos seus alimentos e, em função disso, se preocupa muito com essas relações com países como o Brasil. E eu acho que o país aproveitou-se muito bem dessa crise atual entre a China e os Estados Unidos. Inclusive, o governo chinês falou muito da relação confiável com o Brasil recentemente. O Brasil está muito mencionado. Então, a princípio, eu acho que esse caminho de ter uma postura calma, de não querer tomar lado, de não deixar que a polarização interna aqui no Brasil tenha um impacto sobre a política externa, porque uma coisa é a política interna e outra é a diplomacia, e aí eu acho que quanto mais o Brasil possa articular um plano calmo, sem se envolver muito nessas brigas dos grandes, melhor. Sim. Essa questão que você comentou dos acordos, né, acordo Mercosul e União Europeia mesmo, tem muito para avançar ainda. O Brasil tem buscado diversificar os seus destinos, né, de exportação, seus parceiros comerciais, com todos, como você colocou, tipo, acaba que é uma postura bem ponderada, né, e o Brasil só quer ter relações com todos esses países e realmente ter uma pauta diversificada, já que também está concentrada com uma destinação maior da pauta exportadora do agro na China, e tem sempre uma questão de risco quando se fala nisso. E por outro lado, a gente vê ainda posturas protecionistas de alguns países, como esse caso, o acordo Mercosul-União Europeia. A gente vê que a União Europeia também tem um interesse em ser parceiro do Brasil, mas tem países ali com suas posturas protecionistas, e a gente tem visto isso em alguns países, faz parte também dessa questão geopolítica. Mas eu queria que você colocasse a sua visão em relação a como evoluir, o que faz parte ou não, qual que pode ser o caminho, quando a gente vê crescendo esse tipo de protecionismo, muitas vezes pautado em questões técnicas como barreiras, mas que não são realmente fundamentadas no que deveria ser comercialmente aceito. E então essa questão, né, desse desafio protecionismo e ao mesmo tempo todos querendo ter uma relação melhor com alguns parceiros mais próximos ou diversificados. É bom você mencionar isso, porque no caso europeu pode até ter a ratificação e depois vem
uma estratégia europeia de barrar, por exemplo, a entrada de produtos agrícolas brasileiros, porque estão supostamente violando algumas regras do meio ambiente estabelecidas pela União Europeia. E aí eu acho que o mais importante é não fugir do debate, porque se o agro brasileiro não está presente, como eu disse, quem vai determinar as pautas, quem vai também moldar a opinião pública europeia, não é o agro, são outros que pode ser o agro europeu, que demoniza em certos aspectos o agro brasileiro. Então é preciso estar lá presente, eu acho que falar de forma muito clara sobre o crescimento sustentável, sobre o projeto de longo prazo do agro, trazer as pessoas para o Brasil. Eu acho que isso é fundamental. Há nada mais impactante do que ver algo pessoalmente de perto. Então, trazer parlamentares franceses, por exemplo, para visitar grandes fazendas brasileiras, estabelecer uma relação, demonstrar que a ratificação do acordo traz grandes vantagens também aos europeus, para a indústria europeia, isso gera emprego dos dois lados. O protecionismo, no fundo, na vasta maioria dos países, tem fracassado do ponto de vista econômico, ou seja, pode até proteger alguma indústria ou outra, mas ela dificilmente poderá competir depois globalmente. E para a Europa, um parceiro confiável em tempos turbulentos é muito importante, porque não há tantos parceiros assim confiáveis como o Brasil nesse quesito. É um país que oferece segurança em tempos de mudanças climáticas, por exemplo, onde a Europa não pode apenas depender da agricultura europeia, né? É preciso ter esses parceiros. O custo fica muito caro, né? Exato. E a gente vê atualmente nos Estados Unidos que a retórica do protecionismo pode até encantar a curto prazo os eleitores. Claro, vamos proteger, vamos ser autônomos estrategicamente, mas os primeiros sinais nos Estados Unidos já mostram que o eleitor, acima de tudo, quer também ter acesso a produtos baratos, e muitos deles vêm de fora. E o mesmo no caso europeu, que é claro que é preciso, e eu entendo até que para a França, a agricultura não é só um setor econômico, ela faz parte da cultura francesa, como aqui no Brasil também. O agro é parte da cultura brasileira também, né? Então eles se preocupam um pouco com isso, mas há numerosos mecanismos na União Europeia para proteger isso sem atrapalhar as negociações comerciais. E com todos os parlamentares franceses e até integrantes do governo francês com os quais eu estou falando, todos dizem: esse acordo é muito importante para nós, mas a gente precisa resolver um pouco essa questão com o agro francês. A Polônia também é um país que às vezes tem uma certa hesitação, mas eu acho que diante da incerteza gerada por Trump para os europeus, eu sou bastante otimista. Eu acho que não só os europeus, mas ao redor do mundo agora estamos numa fase que todos buscam aumentar sua resiliência, quer dizer, diversificar, buscar novos parceiros, e o Brasil está lá à disposição. Então, eu, em geral, sou bastante otimista no que diz respeito à posição e à estratégia do Brasil, e especificamente do agro brasileiro. É interessante essa sua visão, você colocou sobre o agro estar presente, né? É o segundo ano consecutivo que a CNA vai com uma missão para a União Europeia para sentar em diversas instituições, com o governo, enfim, esteve agora na FAO para falar um pouco de dados. E eles também colocam como que a visão, às vezes, do próprio país, né, do brasileiro, ou de quem está no agro, é de que quem está lá fora enxerga a gente como vilão. Porque Sim. o que o produtor sente muitas vezes é crítica, né? Crítica em relação à sustentabilidade, a sua forma de produzir, e aí acaba recebendo isso e achando que todo mundo vê o agro como um vilão, o agro brasileiro. Mas não, há um reconhecimento muito grande, você colocou, da China em relação ao Brasil, da Europa, a União Europeia também, como o Brasil em confiança e regularidade de fornecimento de alimentos, qualidade também, porque querendo ou não, exigências de todos os países para o Brasil também não é de hoje, né? E não sei, eu acho que é importante também destacar o setor, não só a importância da segurança alimentar, mas também que se trata de um setor de tecnologia muito sofisticada,
que será fundamental para lidar com crises de fome que vêm ocorrendo ao redor do mundo. Ainda temos 10% da população mundial que não tem acesso adequado a alimentos, por exemplo, né? Então, existe aí uma demanda, inclusive, para que o Brasil possa aumentar sua capacidade para ser um dos participantes de resolver essa questão, porque crises de alimentação em países em desenvolvimento podem causar instabilidade geopolítica, podem causar crises migratórias, que é um tema importante para os europeus também. Então, o agro também faz parte da solução para numerosos problemas globais. E, nesse sentido, eu acho que, sim, estar presente, não fugir dos debates, diversificar constantemente e, sim, viajar muito. Eu sei que essa viagem, sempre brinco que a viagem, sobretudo para a Ásia, é muito cansativa, mas ela vale muito a pena, porque o Brasil também, em alguns países, ainda não é tão conhecido. Os chineses já conhecem muito bem o Brasil, vêm com frequência, mas há vários outros países onde eu acho que ainda há potencial, inclusive, para que o Brasil possa ter um papel mais visível. A CNA também tem um programa que ela traz, né? Tanto diplomatas quanto representantes de fora para conhecer realidades de algumas regiões produtoras. Claro que acaba sendo pontual diante de um mundo aí para se apresentar a realidade do agro brasileiro, né? Mas, Oliver, entrando um pouco nessa questão do dever de casa do próprio Brasil e focando no agro, o produtor ele precisa de uma certa previsibilidade para ele fazer os seus investimentos, seja lá em questões de manejo, de sustentabilidade, para atender alguns mercados, e há interesse do produtor e do Brasil, sim, melhorar a gestão do seu negócio, a sua capacidade produtiva, a sua eficiência produtiva, e muitas vezes isso vai ser feito por meio de exportação. E aproveitando oportunidades como essa, de uma ampliação de exportação para a China ou para outros mercados, diante de conflito geopolítico. Mas, por outro lado, precisa de um tempo, um cenário econômico um pouco mais estável e tempo para investimento para o retorno dessa produção, sendo que não se tem a certeza de realmente se vai ter essa oportunidade ou não. O que você acredita que foram modelos que deram certo de estratégia dos países em realmente evoluírem e buscar atender, aproveitar essas oportunidades, sim, independente de estar em um cenário totalmente certo, porque talvez quando ele estiver muito certo, já tenha passado o momento de aproveitar. Pois é, isso é muito importante você mencionar isso, porque é claro que a atual guerra comercial entre Washington e Pequim gera uma grande oportunidade e uma demanda chinesa, porque o Brasil pode atender uma demanda e substituir muitos produtos americanos que hoje não conseguem mais entrar no mercado chinês. Mas, ao mesmo tempo, está em andamento uma negociação entre a China e os Estados Unidos, porque, obviamente, o agricultor americano faz de tudo para reverter essa crise atual entre os dois países. Então, o Brasil, o agricultor brasileiro também precisa ter consciência de que estamos num momento muito imprevisível. E aí é fundamental ter apoio do governo para que negociações sejam feitas de uma maneira que dê uma certa estabilidade. Quando a China, de repente, não compra mais soja americana e pede mais soja brasileira, é importante que o Brasil diga, olha, estamos aqui à disposição, mas é evidente que isso requer um certo planejamento da nossa parte e a gente precisa fazer investimentos adicionais. A infraestrutura de logística brasileira precisa melhorar, é preciso fazer grandes investimentos, inclusive dentro da América do Sul, para que o Brasil tenha melhor acesso ao Pacífico, por exemplo, mas deixar claro para a China que, obviamente, o Brasil não tem como substituir os produtos americanos a curto prazo, e aí, de repente, quando a China acerta algum acordo comercial com os americanos, deixa o Brasil de fora, ou seja, é preciso estar à disposição, mas também demonstrar que é preciso ter estabilidade. Em geral, acho que a diplomacia brasileira tem feito isso bem com a China. Quando eu viajo para a China, minha percepção é que o Brasil é visto como um parceiro importante. A gente sempre fala que o Brasil depende da China, mas a China também depende do Brasil, né? Ou seja, é claro que é uma relação assimétrica. A China é muito maior em termos
o Brasil exporta mais para a China do que para os Estados Unidos e a Europa juntos, né? O Brasil não tem a mesma importância para os chineses que ela tem para o Brasil. Mas mesmo assim, diante da importância da segurança alimentar, o Brasil tem como negociar e tem como obter concessões importantes da China e de outros países para garantir essa previsibilidade. Agora, é fundamental também que tudo isso faça parte de um plano estratégico brasileiro de longo prazo. E aí, muitas vezes, a realidade política se impõe, dificulta um pouco esse planejamento estratégico de longo prazo, né? Planejamento da economia como um todo. E aí eu acho também importante que o agro consiga articular claramente, né, quais são os interesses e preferências para que o governo possa incluir isso nessa grande estratégia, que sempre é uma aposta diante da incerteza, mas que é importante porque são ciclos, né? E não adianta fazer tudo às pressas e ter que ajustar toda hora que o cenário global muda. Mas eu diria que a crise entre a China e os Estados Unidos veio para ficar. Ou seja, é muito pouco provável de termos um grande acordo, como o presidente americano às vezes diz. A relação turbulenta está instalada. Há uma profunda ausência de confiança entre as duas superpotências, uma falta de diálogo. Então, o cenário mais provável é que o Brasil possa, de forma contínua, aproveitar dessa relação que já não é mais dessa relação entre China e os Estados Unidos, que dificilmente se recuperará ao longo dos próximos anos. Às vezes a gente tem a impressão de que política está numa linha, economia está em outra, geopolítica está em outra, o agro está em outra, e com a sua fala a gente vê que realmente está tudo interligado e participando, né? Oliver, quais outros conflitos e questões geopolíticas você acha que vale a pena falar aqui em relação a essa influência também, em relação influência para o Brasil e para o agro? Temos hoje uma quantidade crescente de regiões que podem passar por um período de conflito, em parte porque o que foi tão crucial ao longo das últimas décadas é que a grande maioria dos países, quando surgiu uma crise em um determinado lugar, se juntava para tentar lidar com esse conflito especificamente. Então, por exemplo, apesar de elementos de rivalidade, os russos, os americanos, os chineses e os europeus coordenaram a negociação com o Irã ao longo das últimas décadas. Isso hoje não funciona mais, porque a relação entre a Rússia e a Europa está péssima, porque a coordenação entre Pequim e Washington não é mais a mesma. Isso quer dizer que a capacidade de abafar e resolver conflitos diminuiu hoje. Há uma ameaça americana contra a Groenlândia, por exemplo. A Dinamarca faz parte da OTAN. É evidente que isso enfraquece a OTAN. Isso quer dizer que se surgir um conflito no Oriente Médio, a probabilidade dos Estados Unidos cooperarem com a Europa hoje é menor, porque existe uma desconfiança mútua muito grande entre os dois. Em termos concretos, eu acredito que não é provável uma resolução a curto prazo da guerra na Ucrânia. Isso quer dizer mais gastos em defesa na Europa. Isso dificulta investimento em outras áreas de maior retorno social, como pesquisa, infraestrutura, educação e saúde. Então a Europa vai passar por um momento de muita dificuldade econômica, o que torna, eu acho, a aprovação do acordo mais provável, porque isso é algo que fortalece a economia europeia. Temos tensão atualmente entre a Índia e o Paquistão, que é bastante preocupante. Há tantos conflitos em andamento que a gente nem presta muita atenção nisso, mas houve recentemente um ataque de terroristas vindo do Paquistão contra a população indiana, com uma probabilidade elevada de uma resposta militar indiana contra o Paquistão. Temos o conflito contínuo em Gaza. Além disso, no Oriente Médio, um risco crescente de conflito envolvendo o Irã. E sempre há uma preocupação com uma possível invasão da China a Taiwan.
que poderia levar a uma resposta militar dos Estados Unidos para defender a ilha contra a atuação militar chinesa. Então, muitos possíveis conflitos, e eu acho que uma coisa importante para o agro é pensar sobre de que forma cada um desses conflitos pode impactar o Brasil, pode impactar o agro, para não ficar desprotegido se de fato isso ocorrer. Como eu disse, eu acho que em geral a probabilidade de uma maior volatilidade dos preços em função desses riscos, porque se, por exemplo, houver tensão elevada em Taiwan, o custo de semicondutores vai explodir por um período inicial, porque se houver de fato um conflito, de repente haverá uma escassez brutal de semicondutores, de chips, e todo mundo vai querer estocar muito para se proteger contra isso. O mesmo vale para uma ampliação, de um cenário de uma ampliação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia continua sendo um grande fornecedor de fertilizantes. E não é implausível acreditar que, em algum momento, os Estados Unidos podem aumentar as sanções contra os russos, sobretudo se as negociações atuais fracassarem de paz, e isso pode dificultar o transporte de fertilizante russo para o Brasil. Tá? E, obviamente, eleva muito o preço do fertilizante. Tudo isso para dizer, a volatilidade de preços é elevada, por isso é tão importante, eu acho que fazer análise de risco político de forma preventiva, para não acordar de manhã, olhar para um conflito e dizer, nossa, eu nunca ouvi falar desses países que estão envolvidos nesse conflito e eu nunca pensei sobre como isso pode me impactar. Então, desenvolver de forma preliminar alguns cenários pode ajudar bastante nesse caso, porque o impacto sobre áreas diferentes do agro pode variar, obviamente, né? Isso pode ser muito benéfico para alguns setores e para outros menos. E às vezes não está muito no radar mesmo, né? Sim. A gente viu o conflito ali entre Rússia e Ucrânia, de imediato comprometeu a exportação de grãos, de fertilizantes também. Aí o agro até sente mais, mas a gente vê que outros conflitos acabam impactando e elevando o preço de frete marítimo, por exemplo, que também afeta o setor. E aí a gente também nota como isso é muito dinâmico, né, Oliver? Sim. Porque a gente está gravando aqui no início de maio esse episódio, talvez até a gente divulgar essa série especial, muita coisa já mudou, assim como a gente viu que também entre conflito Rússia e Ucrânia, Estados Unidos estava ali numa posição mais contra ali a Rússia, e agora com as sanções também teve essa postura de aplicação de tarifas dos Estados Unidos para o Canadá, que também é um importante fornecedor de fertilizantes, e talvez uma aproximação maior com a Rússia. Então realmente é dinâmico, não significa que hoje um bloco ou país ter uma postura com um outro país ou bloco, que isso pode perdurar, e aí acho que você que trabalha com isso pode dizer que faz um pouco parte mesmo da questão geopolítica, e essa parte estratégica que você colocou do Brasil, de saber, pode ser bastante oportuna mesmo para ele já ter mapeado, né, quais são possíveis. Sim, eu sempre recomendo talvez pode ser um processo semanal ou mensal de pedir uma avaliação sobre os principais conflitos, de que forma isso pode impactar, e para sempre ter isso no radar, né, para nunca ficar completamente surpreso, porque isso é a pior coisa que pode acontecer. De repente surge um conflito, e aí a partir daí do zero a empresa precisa analisar o que acontece. Quando já tem alguma análise inicial, aí eu acho que dá para lidar melhor com qualquer crise. Muito bom, Oliver, estamos chegando aqui ao final do episódio, vou te passar a palavra final, mas quero te agradecer por você trazer essas dicas, né, como colocou aqui no final também, sua visão ampla e estratégica sobre o cenário geopolítico e a posição do Brasil e do agro nesse meio todo. Obrigada pela sua participação. Pode deixar aí sua palavrinha final em relação ao que você espera, né, o que você acredita que pode, que caminho que o Brasil pode trilhar aí para conseguir participar de forma mais assertiva e aproveitar as oportunidades nesse cenário. Muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer sempre discutir essa questão. Eu acho que, apesar desse cenário turbulento, é sempre bom lembrar que o Brasil tem uma sorte tremenda de estar nessa parte do mundo onde há pouca tensão.
o que eu mais ouço hoje, falando com diplomatas americanos, europeus, chineses, é a busca de parceiros confiáveis. O Brasil é esse parceiro confiável, é importante sinalizar isso. E o agro, especificamente, para numerosos países, é fundamental para que a China possa, por exemplo, planejar sua trajetória econômica ao longo das próximas décadas. E o agro precisa estar constantemente engajado nesses debates globais, sobretudo agora quando há um incentivo para olhar sempre para o conflito do dia, né? Então, é preciso também olhar para tendências de longo prazo, questões demográficas, a ascensão de inteligência artificial como eu disse, viajar com frequência, porque a América do Sul às vezes fica um pouco no cantinho aí, e às vezes eu participo de debates em Bruxelas e Washington e depois de horas e horas alguém menciona a América do Sul. Isso é bom, por um lado, porque não é associado não representa nenhum risco, mas é preciso realmente investir nessa parte da diplomacia para se destacar e para demonstrar, como eu disse, que em muitos sentidos o Brasil faz parte não do problema, mas da solução. Obrigada, Oliver, mais uma vez. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Aproveite e compartilhe esse episódio com tanto conteúdo relevante aí com seus colegas. E a gente se encontra no próximo episódio de Ouço Agro. Tchau, tchau.